Masha Merkalova é a fundadora e diretora executiva do Clube Z, um movimento juvenil sionista americano estabelecido em 2011 para oferecer aos adolescentes judeus uma plataforma para ativismo, educação e conexão com Israel. Bem-vinda ao estúdio de Jerusalém da JNS, Masha. Muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui. O que você está fazendo em Israel agora e quais as novidades do Clube Z? Então, estou aqui para participar da conferência que vai acontecer amanhã, organizada pelo Departamento do Ministério da Diáspora, com a tutoria de Amihai Shikli sobre o combate ao antissemitismo. E você está aqui como representante do Clube Z. Para aqueles dos nossos espectadores que não conhecem o Clube Z, vamos começar por aí. O Clube Z é o lugar onde adolescentes judeus são preparados para fazer uma coisa: serem judeus fortes e orgulhosos. Surge a pergunta: por quê? A resposta é muito simples. Antes de eu trabalhar no Clube Z, passei quase 17 anos trabalhando como enfermeira obstetra em um hospital. E como sabemos, a forma mais barata de prevenir uma doença é a profilaxia. Você sabe, você come de forma saudável, faz algo bom. Então é a mesma coisa. Sabemos que nossos filhos vão enfrentar o ódio contra judeus. Sabemos que em todos os campi universitários e agora em todas as escolas de ensino médio, eles vão enfrentar uma quantidade enorme de antisionismo e antissemitismo. Por que não estamos preparando eles? Por que não estamos conversando com eles especificamente sobre isso? E é isso que o Clube Z faz. Nós temos 3 pilares: identidade judaica, pertencimento ao povo judeu e sionismo, e fazemos isso por meio de oficinas e seminários interativos e envolventes. As crianças se inscrevem e vêm até nós não uma vez nem 2 vezes, mas por anos. É contínuo, é uma combinação entre um movimento juvenil e um programa acadêmico. Nós criamos expectativas, oferecemos um ambiente onde há bons meninos e meninas judeus e damos um propósito para eles. Assim, quando eles se deparam com alguma coisa, não é uma questão de se, mas de quando. Eles não entram em pânico, não estão desmoronando, na verdade, estão firmes sobre seus próprios pés e defendendo a si mesmos como judeus e a nação judaica. Então você está aqui para participar de uma conferência sobre antissemitismo, combate ao antissemitismo, e sua organização capacita adolescentes, entre outras coisas, a lutar contra o antissemitismo, o ódio aos judeus e o ódio a Israel. Com certeza. Você acha que essa é a melhor maneira de combater o antissemitismo e o ódio? Acho que sim. Eu acho que a melhor maneira para nós to existirmos é garantir que nossos filhos saibam quem eles são. Eu não acho que a gente consiga erradicar o antissemitismo, está no DNA das pessoas de alguma forma, mas o que eu gostaria de fazer é voltar ao tempo em que o antissemitismo era mal visto. Eu gostaria que os antissemitas voltassem a se esconder nas suas cavernas. Nunca vamos erradicar o antissemitismo, sabe? E o ódio aos judeus é terrível, é um slogan horrível e uma causa péssima. Vamos acabar com isso algum dia? Não, mas enquanto não podemos acabar com isso. Precisamos preparar nossos filhos para que eles saibam quem são e possam responder as perguntas certas. Temos muitos judeus que sabem muitas coisas, mas temos poucos jovens que conseguem ir direto ao ponto para que outros jovens possam ouvi-los. E esse é o objetivo do Clube Z. Não é sobre discursos prontos, nem sobre propaganda animada. Mas eles precisam saber quem são. Eles precisam ter o conteúdo e depois traduzi-lo para a linguagem de adolescentes, estudantes e professores. Você comentou antes da entrevista que estava indo me contar uma história ou mais sobre suas experiências recentes com o assunto. Então, sim, foi literalmente em questão de cerca de 4 semanas que 3 coisas aconteceram nos Estados Unidos. Porque o Clube Z está espalhado pelo país. Eu me vejo como membro de muitos grupos de mães no Facebook, então, em um grupo específico de mães. É uma área que é rica, que tem uma comunidade judaica de bom tamanho. Então, vamos dizer, o grupo de mães de Maintown, Estados Unidos,
De repente, eu estou rolando o feed. É no Facebook, eu rolo o feed e vejo isso. O banner desse grupo foi trocado para a foto de uma celebridade da família. Hanukkah, uma mãe, um pai, um menino e uma menina, e eles estão acendendo uma Hanukkah. E eu estava vendo os comentários naquela conversa e as pessoas estavam brigando, as pessoas estavam dizendo, tipo, por que essa foto está aqui? Este não é um grupo judaico, e os administradores do grupo disseram que sempre mudamos as fotos para refletir. Qualquer feriado que esteja chegando, nós temos todos os feriados possíveis. Tipo, qual é o problema? E o mais engraçado é que as administradoras do grupo não são judias. E a mulher que mudou, na verdade, ela é uma mulher negra. E ela ficou chocada. Ela disse: Eu nunca vi isso. Eu mudava a foto a cada poucas semanas para refletir o feriado que estava chegando, e elas nunca esperavam por isso. Conversei com ela por telefone e ela agradeceu o contato. Para crédito das administradoras, elas recusaram tirar a foto. E elas disseram: se você não se sente confortável com o nosso orgulho dos nossos vizinhos, você pode sair do grupo. Então, essa é a primeira história. Algumas semanas depois, em uma geografia diferente, uma superintendente de um distrito escolar do ensino médio envia um memorando que, a partir de agora, suásticas não serão mais associadas à simbologia nazista. Porque eles não querem ofender nossos vizinhos hindus. E eu fico tipo, desculpa. Quais símbolos estão sendo pichados em instituições judaicas para nos ofender e nos ameaçar? Eles promovem o hinduísmo quando fazem isso. E este é o superintendente. Ele vai definir o tom para todo esse distrito. História número 3. Um grupo de crianças de 10 anos que estão no 5º ano, escola pública. Um bairro muito agradável, eles estão juntos desde o jardim de infância. Essas crianças têm voltado para casa juntas porque é bem em frente à escola. É um bairro muito seguro. E só tem uma menina judia nesse grupo de amigas. E de repente, ela ouve sua amiga dizer para o resto do grupo: que se dane os judeus. Eu estou com Hitler. Essas são crianças de 10 anos, o que elas sabem? Então, eu sei que estamos todos cansados, eu sei que estamos cansados de ouvir sobre o antissemitismo. Me desculpe. Não podemos nos cansar. Temos que permanecer vigilantes, temos que continuar focadas. E sabe, talvez isso seja controverso. O Rabino Shabbat dirá que o Shabbat manteve os judeus. Eu gostaria de propor que é o ódio aos judeus que desperta os judeus e une os judeus. E eu acho que sem o ódio aos judeus, provavelmente teríamos assimilado muito mais, mesmo que, você sabe, já seja um número impressionante de assimilação que está acontecendo. Mas é por isso que o Clube Z existe, porque queremos colocar na cabeça das crianças que você vai dormir sendo judeu e acorda sendo judeu. Você é como um picles. Você pode ser uma judia russa, judia israelense, judia americana. Você é judia e sempre que algo acontecer, as pessoas vão olhar para você. De repente, você vira embaixadora de Israel. Você tem que ser capaz de explicar o que está acontecendo. Então, em vez de parecer que não sabe de nada, a gente não gosta de não saber, aprenda alguma coisa. Então, falando de judeus russos, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória de vida. Você começou em Belarus e passou por São Francisco até chegar onde mora agora, na Flórida. Como? Tem sido uma grande jornada. Tem sido uma grande jornada. Então, eu sempre achei que era russa. E nos registros de presença dos livros escolares soviéticos, quando a chamada era feita, os professores realmente tinham a nacionalidade de todo mundo. Então, eu estava registrada como russa e eu não fazia ideia. Quando você tem 16 anos na União Soviética, você vai tirar seu passaporte. Então, eu fui tirar meu passaporte. Você preenche o formulário, coloca o nome dos seus pais. O nome da minha mãe é Riva Lvovna Rivka, filha de Labi. Então ela me olha, ela diz: Você é filha dela? Sim, de nascimento, sim, o médico do bairro. Sim, querida, você não é russa, você é judia. Foi assim que descobri ser judia. Ok, você realmente não sabia disso antes? Olha, eu acho que, de novo, sabe, o sistema soviético. Você cresceu com uma identidade como cidadã soviética.
E esse é o lance com o socialismo ou o comunismo, ele se torna a sua identidade principal. Todo o resto fica em segundo plano. É por isso que nossos judeus que se tornam, sabe, comunistas ou socialistas, você não consegue conversar com eles como judeus. Porque eles deixaram isso, nem mesmo na porta, eles deixaram para trás. Uma espécie de ser. Então, sim, então. Depois nos mudamos para a América e eu aprendi sobre coisas judaicas através da escola judaica do meu filho, sabe? Conforme ele aprendia, eu também aprendia. E quanto mais você aprende, mais inspirada você fica. E o meu grande despertar foi a retirada de 2005 das redes sociais, só existia o YouTube. E eu não entendia as imagens que eu via, porque o que eu via eram judeus de chapéu. Dizia Israel ali, arrastando outros judeus de suas casas. E todo mundo está chorando. Eu não entendia e não tinha uma comunidade para me explicar. Então eu fui à sinagoga e não queria falar sobre isso, e fui. Eu até fui para tipo um acampamento de verão. Era um acampamento familiar em um acampamento judaico. E eles estavam, sabe, fazendo todo tipo de oficina, oficinas sobre natureza, Torá e todo tipo de coisa. E quando eu já tinha passado 2 semanas depois da retirada, ninguém sabia, ninguém se importava. Então eu realmente queria entender. E quanto mais você aprende sobre Israel, como não acreditar em milagres, você acaba se tornando religiosa, né? Porque da melhor forma possível você vê os milagres acontecendo bem na sua frente. Então eu comecei a aprender e foi em 2011, 2012 que eu percebi. Nossos filhos são enviados para a faculdade para obter uma educação e eles estão competindo com aqueles estudantes que estão lá para se organizar contra eles. Uhum. Porque eu morava no Vale do Silício, sabe? É onde os alunos mais brilhantes vão estudar. Stanford, UC Berkeley, UC Santa Cruz. Mas, sabe, nós tínhamos, por exemplo, todo mundo agora já ouviu falar da SJP, Estudantes pela Justiça na Palestina. Começou na San Francisco State. Ainda é um grupo muito ativo. Eles se chamam GOPS. É um nome diferente, mas foi daí que veio a ideia. São agitadores profissionais. Eles ficam na faculdade por 6, 7, 8 anos. Quem está pagando por isso? Como conseguem bancar isso? Fazem 1 ou 2 matérias por semestre e depois organizam. Esse é o trabalho e propósito deles lá. Nós mandamos nossos filhos para estudar, sair, conseguir um emprego, seguir com a vida, ser produtivo, mas não dá mais. Temos que educar nossos filhos e temos que dar habilidades para eles. Saber só por saber não é suficiente. Você precisa ter as habilidades e depois saber se defender. Então, deixa eu te fazer uma pergunta desafiadora. Sim, você saiu da antiga União Soviética porque você realmente não achava que havia um futuro lá para o povo judeu. E eu sei disso. Por exemplo, o Rabino Goldschmidt escreveu recentemente um livro expressando a mesma preocupação. E agora que você mora nos Estados Unidos, como você vê o futuro da comunidade judaica americana? Não muito promissor. Falei aos meus filhos que precisam levar o hebraico a sério. Uhum. Ah, eu não acho que haverá muito futuro para os judeus nos Estados Unidos que querem permanecer fortemente judeus. Dói dizer isso, falar isso assim. E é isso que o Clube Z está fazendo, realmente tentando fortalecê-los para lidar com a situação. Correto, né? Precisamos de judeus fortes. E mesmo assim, sabe, a nossa educação judaica tradicional realmente não faz parte do nosso currículo. Mas com certeza promovemos e divulgamos isso. Nós enviamos as crianças quando vemos algo interessante e suas famílias, para ser honesta, os adultos também precisam disso. Frequentemente me perguntam, quando o Clube Z será aberto para pais e adultos? No entanto, infelizmente, e esse é outro desafio que vejo agora, é que os israelenses precisam de educação. Nós tivemos muita interação com, por exemplo, adolescentes israelenses ou israelenses, ahm, jovens israelenses. Eles vêm, tiram 1 ano sabático entre o ensino médio e o exército e vêm para a América para, de certa forma, representar Israel. E eles ficam chocados com o quanto nossos adolescentes sabem sobre a história de Israel e o quão pouco eles mesmos sabem. E isso é muito triste para mim ouvir, sabe? Tipo, você encontra uma ex-aluna do Clube Z e pergunta para ela: "Você sabe o que é a Conferência de San Remo e por que isso é importante?" Ela vai te responder:
E eu não sei quantos jovens aqui seriam capazes de explicar isso, já que é relevante até hoje, sabe? Ocupação, solução de dois estados, todas essas palavras da moda e todo esse lixo que está bem na frente deles. Como o dia 7 de outubro impactou você, seu trabalho e a organização em termos de... Isso mudou seu foco de alguma forma? Não, sempre estivemos focadas nisso. A única coisa que mudou foi a demanda. A demanda cresceu dramaticamente. Mas posso te dizer, são duas coisas. Primeiro, o que as pessoas não percebem é que na primavera de 2024, quando tivemos todos esses acampamentos nos campi universitários, a maioria desses acampamentos foi organizada por estudantes judeus. Isso é uma vergonha. Quero saber quem foram seus professores, o que seus pais pensavam, se foram a acampamento de verão judaico ou participaram de movimento juvenil judaico. Por que nós não estamos fazendo uma limpeza, sinceramente? Tipo, isso é uma falha do sistema, porque não estamos mudando o sistema. E nós não mudamos? Ninguém falou sobre isso, não. Ninguém foi responsabilizado. E eu posso te dizer isso. Por outro lado, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para todos os pais e ex-alunos. Como estão seus filhos? Eles já voltaram para casa? Eles estão, sabe? E eles diziam: não, nossos filhos estão na escola, estão lutando, estão estudando. E o objetivo principal é que um dos nossos filhos vai educar centenas de outros. Como a maioria dos nossos filhos frequenta escolas públicas de ensino médio, e você sabe, escolas públicas, eles então se tornam centros de informação sobre Israel, começaram clubes judaicos. Um dos nossos filhos criou um clube de Israel em uma escola pública de ensino médio. Eles falaram em reuniões do conselho municipal, alguns até corrigiram professores quando tiveram essa oportunidade. Então não é difícil, não é desafiador. There's no... Mas também não dá para fazer isso em uma única conversa, tem que ser um diálogo contínuo em casa e fora de casa. Então, enquanto nos aproximamos do final da entrevista, deixe-me te perguntar: quais são seus planos para o futuro? E como você vê o mundo Israel, o mundo judaico hoje? Bem, essas são duas perguntas grandes e separadas. Uma de cada vez, nós temos grandes planos. Eu acho que toda comunidade onde há presença judaica precisa ter um programa sério que eduque as crianças sobre Israel, antissemitismo e como se verem como judias, se representarem como judias e fazerem algo com isso. Então, nossos planos são continuar crescendo, adicionar uma viagem regular para Israel que vai mostrar às crianças que não podemos ter um programa sionista sem vir aqui, E uma viagem para adolescentes, uma viagem para adolescentes. que não é direito de nascimento, deve ser diferente. Eu posso te contar sobre nossos filhos. Já viajamos para Israel e as crianças que foram continuaram depois. Birthright, sem exceção, porque são apenas 30 deles, sem exceção. Todos relataram que seus guias turísticos vieram até eles e disseram: como você sabe tudo isso? Pode me ajudar a ensinar essas crianças. Então, com que idade seus filhos vêm? Oitava série em diante, então depois do bar mitzvah de 13 a 17 anos e eles são separados por idade e pelo nível de conhecimento. E nós temos o treinamento básico e depois temos as Sayeritz, treinamento básico. É uma vez por mês, eles vêm e aprendem. E a Sayerat é a cada 2 semanas. Então temos bastante tempo com eles e é um programa de 3 anos. E a segunda parte da pergunta? Ah, você não esqueceu, como eu vejo. Talvez. Quais são os desafios que enfrentamos hoje no mundo, os principais desafios, e como você e sua organização se encaixam nisso? Bem, eu acho que o nosso maior desafio somos nós, judeus. Como aprendemos na Paraxá desta semana, 80% dos judeus ficaram no Egito. 80% deles ficaram no Egito. Precisamos alcançar o máximo de judeus possível. Precisamos educá-los, porque caso contrário, eles vão ser absorvidos pela imensidão dessa aliança vermelho-verde que é suicida. Então esse é o objetivo, educar o maior número possível de judeus. E as pessoas me perguntam: por que você não vai educar os não-judeus?
Um problema de cada vez, porque nós mesmos somos os nossos maiores problemas. Em toda organização antijudaica, você sabe, sempre há judeus envolvidos, e essa é a parte triste, essa é uma verdade triste. Como não vimos isso? Como deixamos essas pessoas passarem despercebidas? Nosso maior desafio é alcançar e educar o máximo de judeus o mais rápido possível. Então, finalmente você sabe, o Clube Z provou ser excepcionalmente bem-sucedido e vocês merecem todo tipo de elogios e prêmios. Mas se alguém quiser saber mais sobre suas atividades e o que vocês fazem, eu sei que o seu site é fantástico, obrigado. Como eles devem se envolver? Então, nosso site é clubzé, como em zionism.org. Estamos no Facebook e também no Instagram. Nosso perfil é Zionism, para adolescentes. Não confunda com o centro de tutoria, que é um equívoco comum. Estamos ativamente procurando recrutar mais adolescentes e, claro, agradecemos o apoio. Masha Merkalova, e você se vê como o principal responsável sionista, o que eu acho muito apropriado. Muito obrigado por se juntar a nós no JNS. Muito obrigada, Stephen.